Você já parou para pensar que toda vez que alguém acende uma lâmpada, liga o chuveiro ou coloca o celular para carregar, existe uma empresa enorme trabalhando para que essa energia chegue até você? Hoje, aqui no canal A Voz do Balanço, nós vamos conversar sobre a Copel, uma das maiores empresas de energia do Brasil, que acaba de divulgar um dos resultados mais fortes da sua história. E eu vou fazer isso de um jeito que qualquer pessoa entenda, mesmo quem nunca leu um relatório financeiro na vida. Vou explicar o que significa cada termo, cada número, e por que esse resultado chamou a atenção do mercado. Então, pega um café, fica comigo até o final e já deixo avisado, este vídeo é uma análise educacional, e não é recomendação de compra ou venda de ações. Vamos juntos? Para entender os resultados de uma empresa de energia, primeiro a gente precisa saber o que ela faz. A Copel atua em 4 grandes etapas do setor elétrico, e eu vou explicar cada uma delas de forma simples. Imagina a energia como um produto que precisa ser fabricado, transportado e entregue na sua casa. A primeira etapa é a geração, que é a fábrica. A Copel produz eletricidade usando a força dos rios, nas usinas hidrelétricas, e a força do vento nos parques eólicos. Tudo isso é energia 100% renovável, sem queimar combustível fóssil. A segunda etapa é a transmissão, que funciona como as grandes rodovias. A energia precisa viajar longas distâncias, então ela passa por linhas de transmissão de alta voltagem, aquelas torres enormes que a gente vê nas estradas, até chegar perto das cidades. A terceira etapa é a distribuição, que é o bairro. A Copel Distribuição opera no Paraná, e é responsável por fazer a energia passar pelos postes e fios, até chegar no medidor da sua residência, do comércio ou da indústria. É ela que garante que a luz acenda quando você aperta o interruptor. E a quarta etapa é a comercialização, que é a mesa de negócios. Grandes empresas podem comprar energia diretamente de quem elas quiserem, e a Copel Comercialização atua nesse mercado, chamado de Mercado Livre, comprando e vendendo energia para esses clientes de grande porte. Hoje são mais de 1.500 clientes espalhados por 23 estados. Agora, um termo que aparece muito no relatório e que parece complicado: mercado fio faturado. Vamos imaginar uma estrada com pedágio. Mesmo que um motorista compre gasolina em outro lugar, ele ainda paga o pedágio para usar aquela estrada. Na energia é a mesma coisa. Mesmo que um cliente grande decida comprar energia de outra empresa, essa energia ainda vai passar pelos fios da Copel. Então a Copel recebe uma tarifa por esse transporte, como se fosse o aluguel da rede. Isso é o mercado fio faturado. Já o mercado cativo é quando o cliente compra a energia e o transporte no mesmo pacote, diretamente da Copel, como acontece com a maioria das residências. Explicado isso, agora os números fazem muito mais sentido. Chegou a hora de olhar para os indicadores mais importantes do primeiro trimestre de 2026. Eu vou explicar cada um deles antes de dar um número, para que ninguém se sinta perdido. O primeiro é o EBITDA recorrente. Esse nome parece um bicho de 7 cabeças, mas é simples. EBITDA é o dinheiro que a empresa gerou apenas com as suas operações, antes de pagar juros, impostos, e considerar o desgaste natural dos equipamentos. E recorrente significa que a gente tirou da conta acontecimentos extraordinários, que não se repetem todo ano, para ver o que realmente veio da atividade principal da empresa. No primeiro trimestre de 2026, o EBITDA recorrente da Copel foi de 1.754 milhões de reais. Isso é um crescimento de 16,7% em relação ao mesmo período de 2025. É um número muito forte. O segundo indicador é o lucro líquido recorrente. Esse é o lucro que sobra para a empresa depois de pagar todas as despesas, os juros das dívidas e os impostos. Também ajustado para excluir efeitos extraordinários. Foi de 638,9 milhões de reais, com alta de 10,7% na comparação anual. E o terceiro número é a receita operacional líquida recorrente, que é todo o dinheiro que entrou com as atividades da empresa, já descontados os impostos sobre as vendas. Essa receita atingiu 6,9 bilhões de reais, um avanço de 19,2%. Esses 3 números mostram que a empresa cresceu com consistência, vendendo mais e de forma mais lucrativa. Mas de onde veio esse desempenho? A resposta está em 3 frentes: a estratégia comercial inteligente, o crescimento da distribuição e a incorporação de novos ativos de transmissão. Vou detalhar cada uma delas. A Copel Geração e Transmissão teve um EBITDA recorrente de 1 bilhão e 23 milhões de reais,
um salto impressionante de 30,7%. De cada R$ 100 que gerava de caixa nessa área no ano passado, agora gera 130. E a grande estrela desse resultado foi a modulação do portfólio hídrico. Vou traduzir. Imagine que a Copel tem grandes reservatórios de água, que funcionam como baterias naturais. Ela pode escolher o momento de gerar energia, usando a água armazenada. No primeiro trimestre deste ano, o preço da energia no sul do Brasil disparou, passando de R$ 161 para R$ 359 por megawatt-hora. A Copel então turbinou a geração justamente nesses momentos de preço alto, e vendeu essa energia por valores muito melhores. É como vender água no deserto, quem tem, ganha mais. Esse preço que varia no curto prazo é o PLD, o preço de liquidação das diferenças, que funciona como uma cotação diária da energia. Além disso, a Copel conseguiu vender energia em contratos bilaterais de longo prazo com volumes 11,7% maiores e preço médio 7,5% mais alto. A empresa também incorporou uma nova transmissora, a Mata de Santa Genebra, que trouxe receita adicional de mais de R$ 90 milhões, e teve reajuste médio de 2,2% na receita de suas outras linhas de transmissão. Tudo isso impulsionou o resultado para cima. Mas nem tudo foi perfeito. Dois fatores pressionaram os custos. O primeiro é o GSF, um fator que mede se as hidrelétricas estão gerando acima ou abaixo da sua garantia física. Quando chove bastante, o GSF fica acima de 100%, e a empresa gera mais do que o previsto. Quando chove pouco, cai abaixo de 100%, e a empresa gera menos. No primeiro trimestre de 2026, o GSF foi de apenas 92%. Enquanto no ano anterior, tinha sido de 107,7%. Choveu menos, os rios produziram menos, e a Copel precisou comprar energia no mercado para cumprir seus contratos. O segundo fator é o curtailment, que é quando o operador do sistema elétrico manda desligar as torres eólicas mesmo com vento, porque a rede de transmissão não consegue escoar toda aquela energia. O curtailment disparou de 8,8% para 20,7% no período. Ou seja, um quinto da energia eólica que a Copel poderia gerar simplesmente foi desperdiçado. Com isso, a empresa teve que ir ao mercado comprar energia mais cara para honrar seus compromissos, gerando um custo adicional de R$ 96 milhões. Mesmo com esses ventos contrários, o saldo final foi muito positivo, e o lucro líquido recorrente do segmento subiu 33,8%. Agora vamos para a Copel Distribuição, que é a área que entrega energia diretamente para o consumidor paranaense. O EBITDA recorrente foi de R$ 762,3 milhões, um crescimento de 10% em relação ao ano anterior. É um número robusto que mostra consistência. O principal motor desse crescimento foi o mercado fio faturado, aquele pedágio da rede que eu expliquei, que avançou 2,1%. Isso aconteceu porque o consumo de energia na área de concessão aumentou, refletindo a maior atividade econômica, o crescimento do número de clientes e o reajuste tarifário de junho de 2025, que elevou em 1,3% a parcela da tarifa que remunera a operação e a manutenção da rede. A margem bruta de distribuição, que é quanto sobra depois de pagar a energia comprada, e os encargos setoriais cresceu 7,2%, indicando que a empresa está operando de forma cada vez mais eficiente. A qualidade do serviço também merece atenção. A Copel é fiscalizada pela ANEEL, a agência reguladora, por meio de dois indicadores principais: o DEC, que mede o tempo médio que cada cliente fica sem energia ao longo do ano, e o FEC, que mede quantas vezes ocorrem interrupções. Ambos os indicadores ficaram dentro dos limites regulatórios no trimestre. A Copel está investindo na modernização da rede, com medidores inteligentes, automação e troca de equipamentos antigos, o que reduz as interrupções e melhora a experiência do consumidor. O lucro líquido recorrente da distribuidora teve uma pequena queda de 4,4%, mas isso se deve ao maior endividamento para financiar esses investimentos, que são necessários e devem gerar retorno ao longo do tempo. Se tem um segmento que brilhou neste trimestre, foi a Copel Comercialização, a Copelcom. Ela funciona como uma grande trader de energia, comprando e vendendo no Mercado Livre. No primeiro trimestre de 2026, ela realizou operações que geraram ganhos expressivos. A primeira operação foi a modulação de consumo. Muitos clientes da Copel, principalmente indústrias, têm flexibilidade para ajustar seu consumo de energia ao longo do dia. A Copel orienta esses clientes a consumir mais quando a energia está barata e a reduzir o consumo quando o preço sobe. Essa gestão ativa gerou um ganho de aproximadamente R$ 70 milhões no trimestre. A segunda operação foi o ganho de submercado. O preço da energia no sul do Brasil esteve bem mais alto do que no Nordeste,
e a Copel aproveitou essa diferença, vendeu energia onde estava mais cara e comprou onde estava mais barata. Isso trouxe mais 70 milhões de reais. Além disso, a empresa fez operações de hedge, que são contratos financeiros que funcionam como um seguro, protegem contra variações bruscas de preço. E o dado mais impressionante, em um ambiente onde muitas empresas do setor estão enfrentando calotes, a inadimplência da Copel foi de apenas 0,01%. Para cada 10 mil reais vendidos, apenas R$ 1 não foi pago. Isso demonstra uma política de crédito extremamente rigorosa e eficaz. Agora, uma pergunta importante: a empresa está se endividando demais para crescer? A resposta é não. E eu vou explicar por quê. A alavancagem da Copel é medida pela relação entre a dívida líquida e o EBITDA. Em termos simples, isso mostra quantos anos a empresa levaria para pagar toda a sua dívida líquida se usasse todo o caixa gerado nas operações para quitar esse compromisso. No primeiro trimestre de 2026, essa relação foi de 2,8 vezes, ou seja, seriam necessários 2,8 anos para zerar a dívida líquida. Esse número está exatamente no centro da meta definida pela própria empresa, que é de 2,8 vezes, com uma margem de segurança que vai de 2,5 a 3,1 vezes. Então, não há descontrole. A dívida total consolidada é de 23,3 bilhões de reais. Mas a Copel tem 5,9 bilhões em caixa, então a dívida líquida, que é o que realmente importa, é de 17,5 bilhões de reais. O custo médio da dívida é de 13,05% ao ano, o que equivale a 89,11% do CDI. O CDI é uma taxa de referência que acompanha de perto a Selic. Quanto mais abaixo de 100% do CDI for o custo da dívida, melhor para a empresa, porque significa que ela está conseguindo se financiar a taxas competitivas. O prazo médio da dívida é de 3,7 anos, o que confere previsibilidade. Sobre os investimentos, o chamado CAPEX, a Copel aplicou 581,7 milhões de reais no trimestre. Desse total, 75% foram direcionados à distribuidora, principalmente para a modernização da rede, troca de equipamentos, instalação de medidores inteligentes e redução de interrupções. Na geração e transmissão, o foco foi a manutenção e modernização das usinas hidrelétricas, dos parques eólicos e das linhas de transmissão. Esses investimentos não são gastos perdidos, são aplicações que aumentam a eficiência, reduzem custos futuros e melhoram o serviço prestado. É como reformar uma casa em um custo agora, mas valoriza o patrimônio no longo prazo. A Copel também deu um passo histórico em sustentabilidade. Em maio de 2026, a empresa anunciou que passou a integrar o índice Dow Jones Best in Class Global, um dos selos ESG mais respeitados do mundo. ESG é uma sigla em inglês para ambiental, social e governança. Na prática, é uma avaliação que mede se a empresa cuida do meio ambiente, se tem responsabilidade social, e se adota boas práticas de gestão e ética. O Dow Jones Best in Class é extremamente seletivo, só entram os 10% melhores de cada setor no mundo todo. A Copel opera com 100% de fontes renováveis na sua capacidade instalada, tem um plano para neutralizar suas emissões de carbono até 2030 e mantém programas sociais como Cultivar Energia, que transforma áreas sob linhas de transmissão em hortas urbanas. A empresa também foi reconhecida com menção honrosa no selo solidário do governo do Paraná. Por que isso importa para quem investe? Porque grandes fundos internacionais, daqueles que administram trilhões de dólares, só aplicam recursos em empresas com esse tipo de certificação. A entrada da Copel nesse índice amplia a base de potenciais investidores e pode contribuir para a valorização das ações no longo prazo. Uma das principais razões pelas quais os investidores olham para a Copel é a sua política de dividendos. A empresa anunciou 2 pagamentos importantes para 2026. Em junho, será distribuído 1,350 bilhões de reais em dividendos, o que representa cerca de R$ 0,454 por ação. Em setembro, mais 706 milhões de reais em juros sobre capital próprio, conhecido como JCP, equivalente a R$ 0,2377 por ação. A diferença entre dividendos e JCP é que o JCP tem uma vantagem fiscal para a empresa, porque ela pode deduzir esse valor do imposto de renda, enquanto os dividendos são isentos de imposto para o acionista. No fim, é dinheiro que chega ao seu bolso de qualquer forma. Considerando o preço da ação no início de maio de 2026, o dividend yield, que é o retorno anual em dividendos em relação ao valor do papel, fica entre 6% e 7,5%. Para efeito de comparação, a poupança atualmente rende cerca de 6% ao ano,
mas com a Copel você ainda tem a possibilidade de ganho de capital, ou seja, valorização da ação. A empresa mantém o compromisso de realizar ao menos 2 pagamentos anuais, o que dá previsibilidade para quem busca renda passiva. Chegamos à pergunta central: a ação da Copel está cara ou barata? Para responder, eu vou trazer a opinião de 3 das maiores casas de análise do mercado, com dados atualizados para maio de 2026. A XP Investimentos mantém recomendação de compra e estabeleceu um preço-alvo de R$ 19,90 por ação. A XP estima uma TIR real, que é o retorno anual do investimento acima da inflação, de 11,5%. Segundo a XP, a Copel está entre as empresas mais bem geridas do setor elétrico brasileiro, combinando dividendos previsíveis com um bom retorno sobre os investimentos feitos na distribuição. O BTG Pactual também reforçou a recomendação de compra, com preço-alvo de R$ 18,40. O banco revisou para cima a sua projeção de preço de energia no longo prazo, de R$ 200 para R$ 250 por megawatt-hora, o que valoriza a Copel porque ela tem um grande volume de energia para vender. O BTG calcula que apenas o leilão de reserva de capacidade, no qual a Copel venceu com 2 hidrelétricas, adicionou R$ 2,20 por ação ao valor da empresa, totalizando um ganho de aproximadamente 6,5 bilhões de reais. O retorno anual esperado pelo BTG é de 9,5%. O JP Morgan, um dos maiores bancos do mundo, elevou a recomendação para overweight, que significa exposição acima da média, com preço-alvo de R$ 18. O JP Morgan projeta que o lucro por ação da Copel cresça 11% ao ano nos próximos 5 anos, e que os dividendos fiquem acima de 5% ao ano, mesmo em cenários de preços de energia mais baixos. O banco destaca que uma eventual queda de 30% nos preços de energia teria impacto limitado de apenas 10% no valor da empresa, o que mostra resiliência. O consenso de mercado, que é a média de 14 analistas que cobrem a ação, aponta um preço-alvo médio de R$ 17,65, com máxima de R$ 21 e mínima de R$ 14. No fechamento de 5 de maio de 2026, a ação CPLE3 estava cotada em torno de R$ 15,60, sugerindo um potencial de valorização entre 12% e 15% no curto a médio prazo, segundo a média das estimativas. Para resumir tudo o que vimos hoje, a Copel entregou um trimestre muito forte. O EBITDA recorrente cresceu 16,7%, a estratégia comercial foi certeira, a distribuição continua crescendo de forma consistente, e a empresa entrou para o índice de sustentabilidade mais prestigiado do mundo. Existem riscos como o Kerterment elevado e o GSF abaixo de 100%. Mas a empresa mostrou que sabe navegar mesmo quando os ventos não são favoráveis. A alavancagem está no centro da meta, os dividendos seguem atrativos e as 3 grandes casas de análise que consultamos têm recomendação de compra. Mais uma vez, deixo claro, este vídeo é exclusivamente educacional e não é recomendação de investimento. Cada pessoa tem seus objetivos e seu perfil de risco, e é fundamental consultar um profissional qualificado antes de tomar qualquer decisão financeira. E se você gostou desse formato, aqui no canal nós já analisamos recentemente os balanços da Ambev e da WEG, 2 gigantes brasileiras. Entre as empresas europeias trouxemos análises completas da Iberdrola, uma das maiores elétricas do mundo, e da ASML, líder em tecnologia de semicondutores. Vale muito a pena conferir esses vídeos na nossa playlist de análises de balanços. Então, inscreva-se no canal A Voz do Balanço, deixe o seu like e ative as notificações para não perder os próximos conteúdos. Obrigado por assistir e até o próximo resultado.